Bem-vindos ao VideoQuest, aqui quem fala é o Kaneda e hoje eu vou falar sobre o final de Blood LED, o mangá que terminou aqui no Brasil, foram 17 volumes, é um mangá do Yuki Kodama, foi publicado na Young Ace, né? E aqui no Brasil a Panini que trouxe pra gente, né? É um mangá que ele teria tudo pra dar certo, né? Ele tem bons personagens, ele tem bons momentos de ação, o autor é criativo na parte de colocar comédia e ação. Só que o principal problema de Blood LED é o carisma. Blood LED não tem carisma e isso pesou muito para o sucesso dessa obra, né? Tanto o mangá quanto o anime, eles se prejudicam pelo character design pobre do autor, né, o Yuki Kodama, né? Ele desenha os personagens um pouco feios, né? Você pode dar uma olhada nas imagens que eu vou deixar aqui do lado, onde tanto o personagem principal como o Stas, a Fuyumi, o Wolf, por exemplo, são personagens e outros que eu vou deixar rolando aqui, são personagens que esteticamente não chamam muita atenção, eles têm um traço um pouquinho sujo, esquisito. No mangá principalmente a coisa fica ruim mesmo, mas é um mangá que o autor ele vai limpando o traço dele, chega da metade pra frente, o traço do cara fica bem legal, fica divertido, a história vai mudando pra tentar atrair público, mas infelizmente não fez sucesso. É uma pena, porque eu gosto do humor de Blood LED, eu gosto da forma com que ele coloca referências do mundo otaku na obra, né? Porque vou já começar com a sinopse. O Stas, ele é o protagonista e ele é o líder de um território de Makai. Makai é dividido em vários territórios, Makai é um inferno, né? E ele é o líder daquele território, só que em vez de ser um cara fodão, ele é um otaku padrão, ele é fã da cultura japonesa dos humanos, então ele pede para os demônios deles roubarem itens do mundo e trazer para ele, então ele joga videogame, ele coleciona mangá e tal. E aí, certo dia, uma humana, por acidente, acaba caindo no território dele, né? Em Makai, no território dele. E logo no início, no primeiro capítulo, ele tenta salvá-la, só que ela é morta. E aí é a saga dele tentar ressuscitar essa humana que não devia estar em Makai. E o mangá é cheio de referências, né? Como eu falei antes, logo nesse início, uma piada muito boa é: eu preciso reunir as esferas do dragão, porque é assim que no mundo dos humanos funcionam. Mas aí a menina, mas isso é um mangá, isso não existe a esfera do dragão. Puta, droga, e agora? Não, então eu tenho que ser o protagonista shonen, eu tenho que sair numa jornada e descobrir como te ressuscitar. Então o início tem uma pegada cômica muito forte, né? E eu acho que o autor, ele começa com essa brincadeira, mas ele rapidamente precisa mudar para uma história um pouquinho mais de ação, com Battle Shonen, para trazer o público. E o que eu achei legal é que todos os personagens, por se tratar do Makai, ele pode extrapolar, ele pode criar poderes absurdos, tem poderes criativos que ele coloca em alguns personagens, como por exemplo a opção de teletransporte. A menina, a Bel, né, ela tem um poder de teleporte onde ela cria uma janela para outro lugar que ela quiser. Só que ela precisa de fisicamente uma janela, ela precisa de um quadrado, né? Então ela cria um aramezinho em forma de quadrado e ela usa o poder dela nesse quadrado. Então ela pode usar janelas, ela pode usar portas e tudo mais como o teleporte dela. Então tem o irmão do Stas, né, que é o Brad. É Brad o nome dele? Puta, me fugiu o nome do cara. Cadê? Eu deixei aberto aqui, não tô achando. O Brass. É o Stas e o Brass, né? O Brass, ele é já aquele vampiro clássico, né? Ele é o vampiro bem poderoso, tal, e o poder dele é manipular o sangue, então ele pode infectar os inimigos com o sangue dele, ele pode manipular, é interessante, né? O Wolf, ele já é aquele lobo padrão, né? Tem clichês de vampiros, lobos e tal. Então o mangá, o autor, ele tem bastante criatividade no poder dos personagens, as batalhas são interessantes. O problema foi o carisma mesmo. Eu acho que desde o princípio o traço um pouco sujo e o excesso de piadas fizeram com que as pessoas se afastassem um pouco da obra. A gente não, pelo menos eu, não sentia uma necessidade da jornada do Stas em querer ressuscitar a Fuyumi. A Fuyumi, ela até o volume 15
e termina no 17. Até o volume 15, ela é um objeto. Ela não tem personalidade, ela fica calada, ela só obedece, né? E tem outras situações que eu não vou entrar em detalhes, mas aí o autor coloca uma situação onde ela vira o destaque para encerrar a história. E é interessante e criativo a maneira com que ela vira o destaque, porque ela é um fantasma e fantasma se comporta diferente em Makai. E aí tem toda uma explicação de como funciona os poderes ali dentro, que isso é muito legal, né? Existe uma explicação de como funciona o Makekyo, o poder, né? A aura, né? O poder dos demônios ali. Tem toda uma explicação técnica que é muito interessante, que o autor consegue explorar e expandir o uso desse poder, né? Daqui a pouco eu chego no vilão. Mas aí, por ela ser um fantasma, ela tem um destaque legal que eu gostei no final. É meio Deus Ex Machina? É meio... como é que fala? O poder da amizade, onde todo mundo se reúne? Mas é legal. E tem uma piada com Power Rangers ali no final, com um robô gigante. É legal? Mas o mangá ele fica muito bom tarde demais. Infelizmente, eu queria mais. Eu queria ler mais sobre Blood Led. Eu acho que o autor ele tem capacidade de criar coisas criativas, coisas engraçadas, batalhas interessantes. O problema dele foi o character design aqui e o carisma nenhum dos personagens. Demorou para eu me apegar aos personagens, demorou para funcionar, e quando funcionou foi quando ele, sabe, levantou os braços e falou: quer saber, vamos pro Battle Shonen, vou criar um super vilão e vamos para uma batalha um pouco mais épica, e aí a coisa ficou muito, muito legal. O que começa com uma grande piada termina com uma batalha épica contra um vilão virtualmente invencível, né? Blood Led rapidamente esquece um pouquinho do humor, da comédia, e começa a focar na missão de ressuscitar a Fuyumi. E para ressuscitá-la, o Stas precisa do irmão dele, que ele não se dá bem, que é o Brass, né? Ele não se dá bem com o irmão. E esse irmão ele é um cientista. E um dos experimentos desse irmão escapa do laboratório, que é um ser que ele suga o Magekyo, né, que é a aura, o poder dos demônios. Então, esse ser, ele começa a se fortalecer e sugar poderes de outros seres. Ele corta o braço dele mesmo para pegar um braço melhor, porque ele acha aquele braço melhor. Então o cara ele vira o Frankenstein, sabe? Tem até um personagem chamado Frank, que é o assistente do Brass, que esteticamente um Frankenstein mesmo. Mas esse cara ele começa a implantar partes do corpo dele e sugar poderes e expandindo até que chega um ponto em que ele descobre que existe trancafiado no castelo do rei, porque existe um rei em Makai, e trancafiado lá dentro, né? Voltando ao ponto aqui, um ser super poderoso lá, a alma de todo mal, né? Está lá dentro, e ele abre esse cofre, né? E suga esse grande poder, né? E aí existem dois conflitos ali dentro, né? Onde ele está com poder imensurável, né? É incapaz de derrotá-lo, e a cada tempo que passa ele vai ficando mais forte, porque aquilo que ele acabou de absorver ele vai processando e vai aumentando, e aí o Makai inteiro está em perigo. E aí o mangá vira uma consequência de, cara, antes de ressuscitar Fuyumi, eu fiz merda, precisamos salvar Makai antes de correr atrás da ressuscitação da Fuyumi. E então todo Makai precisa se reunir para lutar contra esse grande mal que é virtualmente impossível, e existe todo um plano para tentar eliminá-lo, e existe até tem um mini arco de treinamento que eu achei que ficou meio deslocado ali, mas foi interessante porque como o Stas, né, e o Wolf, né, que são os dois rivais / amigos, né, como os dois são líderes de território, os dois são fodões e eles lutam e tal, e eles são super poderosos, eles não estão acostumados a desviar dos golpes. Então eles usam poder mesmo, né, o Magekyo deles pro combate, mas eles precisam aprender a se esquivar, porque o ser poderoso lá vai dar um golpe neles e eles vão morrer, né? Então existe todo um arco de treinamento com um cara que vai ensiná-los os fundamentos da esquiva, e a esquiva é um bom modo de estratégia e tal. Então o mangá fica interessante do meio pro final.
mas infelizmente, cadê o carisma, sabe? Eu fico muito decepcionado. Infelizmente, nem o anime conseguiu alavancar um pouco o sucesso pro mangá, pra tentar fazer o mangá ter mais vida, sabe? Eu sinceramente fiquei triste. Eu recomendo Blood LED pra todo mundo, mas essa barreira do character design é muito forte, infelizmente, né? Quando eu digo que existe uma barreira de character design, e às vezes as pessoas podem não acreditar e falar, não, é besteira, pô. Cara, se a gente pegar, pra gente perceber a importância de um bom character design, de um bom carisma dos personagens, é só a gente pegar, por exemplo, o Naruto e o Luffy. Um exemplos básicos, fora o Goku. Olha o character design chamativo desses caras. Olha o quanta personalidade eles passam, sabe? Eles são coloridos, eles têm cabelos diferentes, eles têm poses um pouco mais chamativas, eles chamam a atenção de alguma forma, seja pela cor, seja pelo penteado, seja pela pose, seja pela postura. O Stas não faz nada disso. Nenhum personagem de Blood LED faz isso. Infelizmente, foi uma escolha errada aqui do autor e ele pecou nisso e foi a causa do final abrupto desse mangá que tinha muito potencial, muito potencial. Teve momentos que eu me empolguei, que eu fiquei tenso com a batalha, teve momentos que eu ri em algumas piadas, principalmente por referências a outras obras, mas infelizmente isso pesou e pesou muito, né? Se você assistiu o anime e você achou aquele anime bobinho, saiba que o anime inclusive corrige algumas coisas do mangá. Então, se mesmo o anime não te chamou a atenção, o anime é uma versão melhorada do que a gente vê no mangá, sabe? Então, para vocês perceberem um pouco dos problemas que Blood LED tem. É uma pena, mas eu gostei porque quando eu leio um mangá assim, eu tento entender a proposta do que aquele mangá tá passando e se aquilo me desperta o interesse a ler o próximo volume, sabe? É igual o Kuroko no Basket. Kuroko no Basket é um mangá que o character design não me chamava atenção, algumas explicações bullshit dos poderes dos caras não me chamavam atenção também, eu me irritava em alguns momentos, mas eu entendi a proposta eu entendi depois, mas no início eu tava insistindo um pouco. Mas eu tava curioso em querer ler e eu tava meio que sacando que ele queria que a gente se importasse, que era com o jogo de basquete em si, com a interação e como é que eu digo? A união daquele time, né? Mas Blood LED foi a mesma coisa. Eu entendia mais ou menos a proposta do autor, eu estava interessado em querer continuar, mas os problemas existem e não melhoraram, e infelizmente o mangá acaba. Potencial o autor tinha. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui e gostaria de lançar a pergunta: quais mangás vocês sentiram isso? Quais mangás vocês viram o seu fim e perceberam que, cara, esse mangá podia ser bem melhor, esse mangá eu só terminei de ler por meio que uma teimosia ou porque eu gostei, mas a galera não gostou? E vamos trocar umas experiências aí de quais mangás vocês perceberam que talvez pudessem ter sido melhores e acabaram decepcionando, né? Blood LED, eu gostei do arco final, mas é uma decepção ele ter acabado dessa forma. Teve muito clichê no final, lógico, eu não vou falar aqui pra vocês pra não estragar, mas é um mangá que eu recomendo, acho que dá pra vocês insistirem um pouco, dar uma lida aí, e até pra gente conversar abertamente depois nos comentários sobre os spoilers, beleza? Então eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito os comentários de vocês e também um grande abraço para todos do Padrim que estão contribuindo. Se você quiser fazer parte também do Padrim, basta entrar lá no link que está na descrição do vídeo e colaborar. R$1 que você colabora já ajuda muito o canal, então dá uma olhada nas recompensas lá, o grupo do Telegram tá bombando lá, a gente tá trocando ideia todo dia, então venha fazer parte desse grupo também, beleza? Então, um grande abraço a todos, valeu!